Você acredita que um ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro pode ser proibido de entrar nos Estados Unidos por causa de uma briga com Elon Musk? Pois é, essa história tá pegando fogo e promete não terminar bem para o ministro em questão. Pois ações estão sendo estudadas e também tomadas por parte dos congressistas americanos. E eu vou te contar tudinho agora. Mas antes, se você curte notícias quentes e polêmicas como essa, então já deixa o seu like agora e também se inscreva no canal Impávido Colosso para você não perder nenhum detalhe do que está rolando no Brasil e também no mundo. Combinado? Então imagina só a cena. Alexandre de Moraes, um dos nomes mais poderosos do judiciário brasileiro, sendo barrado na fronteira dos Estados Unidos com uma placa invisível de proibido entrar na cara dele. Parece coisa de filme, não é mesmo? Mas é exatamente isso que um grupo de deputados americanos está tentando fazer acontecer. Hoje, 26 de fevereiro de 2025, o Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos está discutindo um projeto de lei que pode transformar esse pesadelo em realidade para o ministro do STF. E o motivo? Uma confusão que começou aqui no Brasil e envolveu aí o bilionário Elon Musk, que também, por sinal, é dono da rede social X e agora atravessou as fronteiras até chegar no Congresso americano. Quer saber como essa bomba explodiu? Então preste atenção, porque eu vou te explicar tudo passo a passo. Bem, tudo começou com esse projeto de lei que tem um nome gringo bem direto. Eu não vou nem me atrever a pronunciar, mas que em bom e velho português seria algo como Lei dos 100 Censores em Nossas Costas. Ele foi apresentado em setembro de 2024 por dois deputados republicanos, Maria Elvira Salazar e Darrell Issa, e agora está nas mãos do Comitê Judiciário para ser debatido. A ideia é simples, mas tem um peso danado. Qualquer autoridade estrangeira que mexa com a liberdade de expressão de cidadãos americanos pode ser banida de entrar nos Estados Unidos ou até deportada se já estiver pisado por lá ou estiver lá. E quem é o alvo principal dessa vez? Isso mesmo, Alexandre de Moraes, o ministro do STF que virou aí o centro dessa tempestade internacional. Mas para entender por que os americanos estão tão bravos com ele, a gente precisa voltar um pouco no tempo e destrinchar essa história. Agora pense comigo. Agosto de 2024, o Brasil inteiro acorda com uma notícia bombástica. O X, aquela rede social que todo mundo usa para soltar o verbo, simplesmente some do ar. Quem mandou fazer isso? Se você falou ou pensou Alexandre de Moraes, você acertou. Ele estava liderando aí uma investigação no STF contra o que chama de milícias digitais, grupos que, segundo ele, espalham desinformação e ameaçam a democracia. Como parte disso, Moraes exigiu que o X removesse uma série de perfis e entregasse dados específicos. Só que o dono do X, o bilionário Elon Musk, não engoliu essa parada. Musk, que é um defensor ferrenho da liberdade de expressão, disse que não ia ceder às ordens do ministro e ainda soltou o verbo no próprio X, chamando Moraes de ditador e censor. E o resultado? O X ficou bloqueado no Brasil por quase um mês, entre agosto e setembro de 2024, até que a empresa acabou cedendo, pagou as multas e voltou ao ar. Mas o estrago ele já estava feito e essa briga não ia ficar só aqui no quintal de casa. Lá nos Estados Unidos, Elon Musk não deixou barato. Ele usou aí toda a sua influência dele, e olha que não é pouca, para transformar esse caso numa causa internacional. Musk, como todos sabem, é americano, tem uma legião de seguidores e também uma empresa gigante por trás. Então, não demorou muito para que os políticos de lá começassem a prestar atenção. E aí entra o time perfeito. Donald Trump voltou à presidência em janeiro de 2025, depois de vencer as eleições no ano passado. E uma das bandeiras dele sempre foi combater aí a censura, seja onde for. Com Trump no comando, os republicanos no Congresso viram aí uma chance de ouro para mandar um recado para o mundo. E foi aí que Maria Elvira Salazar e Darrell Issa, dois deputados alinhados com essa visão, decidiram propor essa lei que está dando o que falar. Para eles, Moraes não só mexeu com o Brasil, mas também feriu aí os direitos americanos, ou seja, de americanos que usam o X para se expressar,
já que a rede ela é uma empresa americana e qualquer restrição acaba respingando por lá também. Aqui no Brasil, o clima esquenta ainda mais quando a gente olha para as reações. Quem acompanha a política sabe que Moraes ele é uma figura que divide opiniões há anos. De um lado, tem gente como Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que saiu aplaudindo de pé o projeto americano. Eduardo Bolsonaro chegou a dizer que Moraes ele é um violador de direitos humanos e que, finalmente, o mundo está abrindo aí os olhos para tudo isso. Já outros nomes da direita brasileira, como deputados e influencers, também entraram na onda dizendo que essa lei seria aí uma espécie de justiça contra o que chamam de autoritarismo judicial. Só que, do outro lado, os defensores de Moraes não estão nem um pouco quietos. Para eles, o ministro estava só fazendo o trabalho dele, aplicando a lei brasileira contra grupos que espalham fake news e ameaçam as instituições. Segundo esses apoiadores, o bloqueio do X foi uma medida dura, mas, segundo eles, necessária para proteger a democracia. E os Estados Unidos não têm nada que se meter nisso. Fora do Brasil, a coisa também está longe de ser consenso. Nos Estados Unidos, os republicanos estão adorando a ideia do projeto. Para eles, é uma forma de mostrar que os Estados Unidos não vai aceitar censura contra seus cidadãos. Venha ela de onde vier. Mas nem todo mundo por lá concorda. Alguns democratas estão levantando aí as sobrancelhas, questionando se isso não é uma interferência descarada nos assuntos internos de outros países. Mas só que eles, os democratas, quando estavam no poder, interferiram em vários países, segundo dados obtidos ou extraídos aí da USAID, inclusive nas eleições de 22 aqui no Brasil. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo aqui do canal. Bom, voltando ao projeto que está sendo votado, a pergunta é: será que os americanos têm mesmo o direito de decidir quem entra ou não no território deles com base em decisões judiciais brasileiras? A imprensa internacional também ela está de olho. Revistas como a The Economist e jornais como o New York Times já publicaram matérias sobre essa guerra entre a liberdade de expressão e também a regulação digital, apontando que o caso Moraes versus Musk pode ser só a ponta do iceberg numa discussão muito maior que está rolando no mundo todo. E o que pode acontecer se esse projeto ele virar lei? Bom, primeiro, Moraes poderia ser oficialmente declarado persona non grata nos Estados Unidos. Isso não quer dizer que ele vai ser preso ou coisa assim, mas significa que ele não poderia mais entrar no país, nem para uma viagem de férias, nem para uma reunião oficial. Isso seria com certeza um tapa na cara simbólico, mas com um impacto político gigantesco, especialmente para a imagem dele e também do Brasil aí no cenário internacional. Só que o caminho até lá ele é ainda muito longo, muito cheio de espinhos. O projeto ele precisa passar pelo Comitê Judiciário, depois ser votado no plenário da Câmara dos Deputados americano e ir para o Senado e por fim chegar então aí na mesa de Donald Trump para enfim ele ser aí sancionado. Se tudo der certo e correr bem para os republicanos, pode ser que a gente veja essa proibição saindo do papel ainda em 2025. Mas e se outros países resolverem copiar a ideia? Será que a gente está vendo o começo de uma nova onda de retaliações internacionais por causa de decisões judiciais? Pois é, essa história toda dá uma novela. Aliás, uma novela não, dá uma série, não é mesmo? De um lado, a defesa absoluta da liberdade de expressão encabeçada por Elon Musk e também os americanos. Do outro lado, o esforço para controlar desinformação e proteger instituições que Moraes diz então liderar. Quem está certo? Bom, isso depende muito de onde você está olhando. Para alguns, o ministro é um herói que está segurando as rédeas da democracia brasileira num momento delicado. Já para outros, ele é um censor que está pisando em direitos básicos e atraindo a ira de potências como os Estados Unidos. Mas e você? O que acha de tudo isso? Será que os americanos têm moral para julgar um ministro brasileiro? Ou será que Moraes realmente passou dos limites? Olha, eu quero saber a sua opinião. Então deixe aqui nos comentários o que você pensa. E se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like,
de se inscrever no canal Impávido Colosso para ficar por dentro de mais histórias como essa. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.